Olá, pessoal! Estamos aqui novamente fazendo esse que é o nosso primeiro vídeo do ano de 2021. Então, eu quero primeiro desejar aí um ano cheio, repleto de realizações, de possibilidades novas, de oportunidades vitoriosas, né? Que tenhamos aqui um decorrer de ano muito edificante nos nossos estudos também. Meu nome é Fernanda Borges. Esses vídeos são gravados para os estudos do Cultivadores do Evangelho e ficam aí disponíveis para quem deles quiserem fazer uso, se quiserem deixar seus comentários, deixar aí para nós as suas sugestões de estudo. Será ali um grande prazer receber a opinião, as sugestões, os comentários de vocês aqui no nosso canal. Nós estamos dando sequência ao estudo dessa obra de Allan Kardec, O que é o Espiritismo. Utilizamos essa tradução, que é de Evandro Noleto Bezerra. Nós estamos no diálogo do cético com Kardec, já passamos pelo diálogo do crítico e seguimos aprendendo com o nosso irmão cético sobre os seus questionamentos. Conseguimos ali várias explicações doutrinárias que têm nos auxiliado muito na compreensão da doutrina espírita. Na semana passada, não, no último vídeo, nós trabalhamos a questão da utilidade prática das manifestações. E na sequência, nós vamos agora estudar a questão da loucura, do suicídio e da obsessão. Esse diálogo é desenvolvido a partir de uma afirmativa do nosso irmão visitante, cético, que faz a seguinte afirmativa, né, para Kardec. Por considerarem as ideias espíritas como capazes de perturbar as faculdades mentais, certas pessoas acham mais prudente deter a sua propagação. Isso lá em meados do século XIX, né, na época que esse livro foi escrito, que Kardec codificou ali, né, configurou ali a doutrina espírita através das suas obras. O pessoal ainda tinha muito receio com relação à comunicabilidade com o plano espiritual. Receio de que isso levasse à loucura, ou que provocasse suicídio, ou que fosse motivo pelo qual acontecesse ali as obsessões. Nós que frequentamos diretamente a casa espírita, estamos sempre ali em contato com diversas pessoas, nós verificamos que ainda hoje esse receio ele permeia entre a população. Muitos ainda acham que é imprudência a gente tá estudando o plano material e o plano espiritual, acha absurdo promover ali a comunicação entre encarnados e desencarnados. E isso acontece devido à ignorância, devido à falta de conhecimento, à falta de estudo aprofundado. E eu vou colocar aqui para nós, né, o posicionamento de Kardec a respeito. Depois a gente volta a falar mais um pouco, porque o objetivo aqui não é interpretar Kardec, mas é trazer sim, né, a sua fala, o seu comentário, para que possa nos auxiliar na compreensão da doutrina espírita. Ele é muito claro, muito sucinto, muito direto, objetivo. Ele realmente é aquele pedagogo, né, que tem a intenção de auxiliar o aluno, que somos nós, a aprender. Aí Kardec coloca ao cético a seguinte questão: deveis conhecer o provérbio. Quando se quer matar um cão, disse que ele está raivoso. Não é, portanto, estranhável que os inimigos do espiritismo procurem agarrar-se a todos os pretextos. Como este lhe pareceu adequado para despertar temores e suscetibilidades, logo o empregaram. Embora não resista ao mais ligeiro exame, houve, pois, a respeito dessa loucura, o raciocínio de um louco. Então, Kardec está aqui, né, trazendo para nós, pedindo, né, nos auxiliando,
que sejamos investigativos em toda aquela informação que nos chega, né? Ele vem claramente falando aqui para nós que se a gente fizer um exame ligeiro, nem precisa ser ali um exame aprofundado, nós vamos verificar que as causas de loucura, suicídio, obsessão, nada tem a ver com estudo direto da doutrina espírita, com estudo consciente, com estudo equilibrado, nada tem a ver com isso, né? E que, para tanto, nós precisamos, então, ser mais observadores, mais pesquisadores, investigar as causas e não sair acreditando em tudo, até porque o objetivo desses que eram detratores da doutrina espírita era derrubar, era tentar atrapalhar para que ela não tivesse prosseguimento, mas tudo aquilo que eles vão falando, a gente vai observando que vai caindo por terra, porque ela é uma verdade inabalável. A doutrina espírita, que foi codificada por Kardec, mas é a doutrina dos espíritos, eles os trouxeram para nós, ela sobrevive ao tempo porque tem esse caráter universal e esse caráter de ser inabalável, são informações que vêm direto da fonte. Aí Kardec coloca aqui para nós: todas as grandes preocupações do espírito podem ocasionar a loucura. As ciências, as artes, a própria religião fornecem o seu contingente. A loucura, ela provém de certo estado patológico do cérebro, instrumento do pensamento. Estando o instrumento desorganizado, o pensamento fica alterado. A loucura é, pois, um efeito consecutivo, cuja causa primeira é uma predisposição orgânica, que torna o cérebro mais ou menos acessível a certas impressões. E isso é tão real que encontrareis pessoas que pensam excessivamente e não ficam loucas, ao passo que outras enlouquecem sob o influxo da menor excitação. Então, isso acontecia lá no século XIX, acontecia antes e acontece também nos dias atuais. Quantos de nossos amigos, nossos familiares, nosso meio social, nós encontramos pessoas que estudam, que se dedicam, que vivem uma vida ativa de um modo que talvez nós mesmos não conseguiríamos fazer, gerir tantas informações, tantas atividades e mantém ali um equilíbrio, dá-se a impressão que ele consegue trabalhar intelectualmente muito mais do que nós, enquanto outros se sentem fatigados, se sentem angustiados, deprimidos, por ter que, às vezes, tomar uma decisão que, para nós, no momento é tão simples, é tão banal, ou se preocupa excessivamente com algo que poderá, talvez, acontecer. No nosso meio, nós temos muitos exemplos desses, né? Dos dois extremos, aquele que consegue, às vezes, gerir tudo e trabalhar tudo em demasia, como também aquele que, por motivo simples, às vezes, se ele receber uma notícia que fulano ou beltrano quer falar com ele já se preocupa excessivamente, já não consegue dormir, e outros, mais ainda abalados, desorganizados ali organicamente, né? Kardec coloca aqui para nós que isso é uma desorganização orgânica, né, cerebral, eles até ficam doentes ou enlouquecem, porque às vezes estudou algo, e aí pode ser arte, pode ser religião, pode ser ciência, não é a doutrina espírita, é porque a pessoa já tinha essa predisposição, já tinha esse abalo, esse desequilíbrio, qualquer outra coisa que ele fosse se dedicar um pouco mais, ele já teria esse abalo. Existindo uma predisposição, Kardec volta a nos falar, para a loucura, existindo uma predisposição para a loucura, assume esta o caráter de preocupação principal, que então se torna ideia fixa. Essa ideia fixa poderá ser a dos espíritos, no indivíduo que dele se tenha ocupado, como poderá ser a de Deus, dos anjos, do diabo, da riqueza, do poder, de uma arte, de uma ciência, da maternidade, de sistema político ou social. Olha que interessante, né? Kardec traz aqui para nós até a questão da maternidade, né? Quantas mãezinhas aí se preocupam em demasia,
mais do que a média normal. E essa preocupação excessiva com pequenas coisas, que talvez a gente está sujeito a acontecer no nosso dia a dia, ele leva ali a um desequilíbrio. Então, são diversos assuntos, ele traz a política, ele traz o ambiente social, né? Então, essa predisposição que a gente já traz conosco. Alguns um pouco mais e outros aparentemente não a apresentam. É provável que o louco religioso se tivesse tornado um louco espírita, se o espiritismo fosse a sua preocupação dominante. Então, todo aquele que tem essa predisposição e busca estudar a religião em demasia, que vai ali lhe causar uma preocupação, um abalo, é independente se ele está estudando o espiritismo, se ele está estudando o catolicismo, o judaísmo, o que ele estiver estudando vai sim lhe provocar um abalo, porque ele já está predisposto a esse abalo. Se o espiritismo fosse a sua preocupação dominante, é verdade que um jornal disse que se contavam, só em uma localidade da América, de cujo nome não me recordo, 4.000 casos de loucura espírita. Mas é também sabido que os nossos adversários têm a ideia fixa de se crerem os únicos dotados de razão, o que não deixa de ser uma mania, como qualquer outra. Para eles, nós somos todos dignos de um hospício, e por conseguinte, os 4.000 espíritas da localidade em questão deviam ser loucos. Dessa espécie, os Estados Unidos contam centenas de milhares, e todos os países do mundo, um número ainda muito maior. Esse gracejo de mau gosto começa a perder força, uma vez que tal moléstia vai invadindo as classes mais elevadas da sociedade. Tem-se feito grande ruído a propósito de um caso conhecido, o de Victor Hennequin. Esquecem, contudo, que antes de se ocupar com os espíritos, ele já dera provas de excentricidade nas ideias. Se as mesas girantes não tivessem então aparecido, as quais, segundo um trocadilho bem espirituoso dos nossos adversários, lhes fizeram girar a cabeça, sua loucura teria seguido outro rumo. É por isso que digo, o espiritismo não tem privilégio algum nesse sentido. Vou, porém, ainda mais longe. Afirmo que, bem compreendido, ele preserva contra a loucura e o suicídio. Por que ele preserva, né? Quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente vai aprendendo as coisas e vai buscando o equilíbrio físico, mental, né? A gente vai conhecendo a nós mesmos, como está na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, conhece a ti mesmo, que é de Santo Agostinho, né? Então, conhecendo a nós mesmos, nós vamos verificando os nossos limites, as nossas falhas, os nossos pontos positivos, e aí a gente consegue trabalhar os pontos positivos para que seja anulado os negativos e que aí a gente consegue buscar aquele equilíbrio. Isso é para nós, né? A gente consegue isso interiormente. E não para o próximo, a gente não consegue fazer isso para o outro, né? Buscar o equilíbrio do outro. Isso é algo que a gente tem que fazer ali de forma autônoma, né? E o espiritismo, ele traz muita questão da autonomia, né? Ele traz isso muito em xeque. Nós mesmos somos responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos, né? A cada um segundo as suas obras. E com relação ao suicídio, o espírita, aquele que estuda a doutrina espírita, de fato faz jus ao título espírita, ele sabe que a vida aqui é uma passagem e que esse corpo material, ele é um presente que a gente tem para poder nos aperfeiçoar, caminhar um pouquinho mais rumo ali essa escala de aperfeiçoamento. Então, nós damos muito valor à vida material, porque sabemos que aqui é onde a gente tem para aprender e que a vida pertence a Deus. Só Ele pode falar o momento que ela começa e o momento que ela encerra. Então, esse cuidado, essa certeza da continuidade, de não adiantar a gente eliminar a matéria, porque o espírito, ele continua, elimina as possibilidades de suicídio dos espíritas. Então, nisso, ele é uma contribuição enorme, né? Se a gente fizer aí uma pesquisa espírita, ele não provoca esse crime, né? Então, ele não tem ali, a não ser aqueles que estiverem em algum desequilíbrio
ou que às vezes não estudaram, não se aprofundaram ali nos conhecimentos doutrinários. Entre as causas mais numerosas de superexcitação cerebral, devemos contar com as decepções, as desgraças, as afeições contrariadas, que são ao mesmo tempo as causas mais frequentes do suicídio. Então é muito interessante quando Kardec traz isso para nós, e traz aqui em evidência a decepção, as desgraças, as afeições contrariadas, porque nós, enquanto educadores, evangelizadores, enquanto estamos ali tentando passar alguma mensagem doutrinária, é muito importante que nós tenhamos fortaleza moral, que nós tenhamos ali convicção da generosidade de Deus para conosco em todos os momentos. Nós, muitas vezes, enxergamos só aquilo que acontece aqui, nessa vida, nesse momento, nos próximos acontecimentos, nos próximos dias, e esquecemos de analisar o todo. Esquecemos de analisar que nós já tivemos outras vidas, que nós viemos aqui, muitas vezes, nós fomos planejadores da nossa encarnação, estamos aqui para cumprir aquilo que nós programamos, e teremos outras oportunidades, outras vidas, que não acaba só aqui nessa matéria. Então nós precisamos criar essa resistência, essa fortaleza moral, para quando as provas, as expiações, elas chegarem até nós, nós tenhamos convicção que tudo passa. Que, aliás, é uma frase que eu gosto muito, é uma frase de Maria, a mãe de Jesus, e que disse para nós, tudo passa. Se a alegria passa, a felicidade passa, as coisas ruins, as tempestades, elas passam também. Então, a gente precisa criar esse hábito de não se decepcionarmos muito em demasia, de não criarmos muita expectativa das quais podemos nos decepcionar. As desgraças que acontecem, cada um tem a sua causa, tem seu motivo, tem a sua finalidade. Às vezes a gente não consegue entender e compreender nesse momento, mas elas têm ali o seu porquê. E as afeições contrariadas, ninguém gosta de ser contrariado. Ninguém gosta de estar ali sendo magoado em suas opiniões, em suas expectativas. Mas a gente precisa criar essa fortaleza moral para que quando formos, porque em determinado momento seremos, isso não nos abale a ponto de um desequilíbrio, mas que a gente possa ali utilizar essas questões, utilizar esses momentos para que possamos caminhar um pouco mais, para que possamos passar pelo teste da paciência, da tolerância, Muitas vezes eles são ali provas para que a gente possa exercer a nossa tolerância, a nossa paciência, o nosso amor, Então, isso aí é muito interessante para que a gente afaste tanto nós quanto qualquer uma outra pessoa que às vezes não seja espírita, mas que a gente possa ter isso bastante convencionado, bastante convicto, que seremos sim no decorrer das nossas vidas testados, decepcionados. Muitas vezes a gente vai ser contrariado em nossos objetivos, mas isso não tem que ser motivo para a nossa queda. Pelo contrário, existe uma frase que eu gosto muito, que fala que a gente precisa aprender a pegar as pedras que estão no nosso caminho e construir degraus para que a gente possa subir. Cada um que recebe uma pedra faz dela aquilo que ele está preparado. Então, alguns vão fazer uma escada, outros vão cair e ficar ali pensando, Então, que a gente dê uma boa utilidade para aqueles problemas, para aqueles contratempos que estão surgindo naquele momento, que a gente saiba agir naquele momento de forma que vai nos fortalecer. Ora, o verdadeiro espírita vê as coisas deste mundo de um ponto de vista tão elevado que as tribulações não passam para ele de incidentes desagradáveis de uma viagem. Olha que interessante. Aquilo que em outro qualquer produziria violenta comoção, afeta-o mediocremente. Ele sabe, além disso, que os dissabores da vida são provas que servirão para o seu adiantamento. Se a sofrer sem murmurar, porque será recompensado.
porque será compensado conforme a coragem com que as houver suportado. Suas convicções dão-lhe, pois, uma resignação que o preserva do desespero e, por conseguinte, de uma causa incessante de loucura e de suicídio. Ele sabe também, pelo espetáculo que lhe oferece as comunicações com os espíritos, a sorte deplorável dos que abreviam voluntariamente os seus dias, e esse quadro é capaz de fazê-lo refletir. Também é considerável o número dos que, por esse meio, têm sido detidos nas bordas desse funesto precipício. É um dos grandes resultados do Espiritismo. Nós estudamos a semana passada a utilidade prática das comunicações. Olha essa, que maravilha, né? Nós conseguimos aprender com aquele espírito de uma elevação moral mais adiantada, que vem nos passar um conselho, uma mensagem, algum ensinamento. E nós conseguimos aprender também com irmãos como os suicidas que caíram em erro, em falha, e dão o seu testemunho, que vem falar o quanto eles sofreram, o que vem acontecendo com eles. Muitos deles dão comunicado falando que se arrependeram, que a vida continua, que os problemas que ele tinha não acabou com o túmulo. Então, tudo isso serve para nós de alerta, porque se eu vejo algo... e aí é interessante que é por isso que o Espiritismo ele é uma ciência experimental, vem de experiência. Às vezes eu não estou vivenciando aquela experiência, mas o meu próximo, que pode ser esse irmão suicida, vivenciou e me passa a experiência dele. Então, se eu sei que ele chegou lá, ele chegou em sofrimento, ele chegou em angústia e ele se arrependeu, eu não vou fazer a mesma coisa, porque eu já sei o que me espera. Então, por isso que a doutrina espírita ela é uma ciência experimental, que vem das experiências que a gente tem no cotidiano, conosco ou com o próximo. Isso é uma ciência também de observação. Você está observando o que o outro está falando para que você possa também aplicar no seu dia a dia e com isso melhorar, com isso tirar de experiência. Dentre as causas de loucura, também, dentre as causas da loucura, devemos também colocar o medo, principalmente do diabo, que já tem perturbado mais de um cérebro. Sabe-se o número de vítimas que se tem feito, ferindo as imaginações fracas com esse quadro, que por detalhes horrorosos se empenham em tornar mais assustador? O diabo, dizem por aí, só causa medo às crianças e é um freio para corrigi-las. Sim, como o papão e o lobisomem, que as contém por algum tempo. Só um minutinho. Pode abrir, filha. Tornando-se elas piores que antes, quando lhe perdem o medo. Mas, em trocar desse pequeno resultado, não leve em conta as epilepsias que têm sua origem nesse abalo de cérebros tão delicados. Então, Kardec aqui, ele traz para nós algumas informações, que quando a gente prejudica as nossas crianças, dando a elas falsas informações, passando medo nelas, com o diabo, o bicho-papão, que às vezes podem assustá-la bastante, muitas vezes a gente acha que isso é ingênuo, e em cérebros delicados, eles podem causar abalos no futuro, como as epilepsias. Não que todas as epilepsias tenham essas causas, mas isso pode também causar no futuro alguns abalos. Por isso que a gente tem que ser muito justo, muito honesto com aquilo que a gente fala. Existe sempre um modo de falar a verdade para as nossas crianças, um modo lúdico de falar a verdade. Não se deve confundir a loucura patológica com a obsessão. Loucura patológica, patologia é aquilo que já está desorganizado em nosso cérebro, um desequilíbrio, é algo orgânico. Com a obsessão, essa não provém de nenhuma lesão cerebral, mas da subjugação que espíritos malévolos exercem sobre certos indivíduos, e que muitas vezes tem as aparências da loucura propriamente dita. Essa afecção, muito frequentemente, não depende de crença alguma no espiritismo. Existiu em todos os tempos. Neste caso, a medicação comum é impotente e mesmo prejudicial. O espiritismo, ao revelar esta nova causa de perturbação orgânica, nos oferece, ao mesmo tempo, o único meio de vencê-la, agindo não sobre o enfermo,
mas sobre o espírito obsessor. O espiritismo é o remédio e não a causa do mal. Olha que interessante, né? Então, Kardec traz aqui para nós a questão da obsessão, da subjugação por espíritos malévolos, né? Que a gente sabe que existe com muita frequência. Nesse caso, não resolve a medicação para o corpo, porque não é uma desorganização patológica, mas é preciso, sim, tratar esse espírito, né? Tentar ali verificar as causas, os motivos e tentar fazer com que haja ali uma compreensão do mundo do encarnado com o desencarnado para que essa obsessão se cesse. Esse assunto a gente não vai tratar dele mais especificadamente, porque ele está no livro dos médiuns. Seria interessante a gente ir nesse capítulo, entender mais a respeito. Nós fazemos esse estudo no dia da segunda-feira, lá na nossa casa espírita. Então, na sequência, a gente vai estar falando mais desse assunto, mas por hoje, Kardec encerra a questão da loucura, suicídio e obsessão com essa fala, eliminando ali, né, as causas que são patológicas e espiritual e evidenciando que a doutrina espírita, ela nos garante, ela nos traz ali, quando bem vivenciada, uma fortaleza que nos auxilia a eliminar tanto a loucura quanto o suicídio, quanto também nos preservar com relação à obsessão. Porque a obsessão, muitas vezes ela acontece porque nós também cedemos, baixamos a nossa guarda, né? Por isso precisamos estar constantemente orando e vigiando. Orar e vigiar para não cair em tentação. Então, que Jesus nos abençoe, nos proteja e até o próximo vídeo.